Então, o corpo físico é o corpo onde a gente toma forma como espírito, vem encarnar, toma um corpo físico. À medida que nós vamos encarnando em planetas mais evoluídos, a gente toma um corpo físico também. Só que esse corpo físico, ele pode ser menos denso que o corpo físico da Terra. Talvez a gente vá em algum planeta mais evoluído, que os habitantes lá estejam encarnados em corpo físico, a gente vai olhar e não vai enxergar, porque eles podem ser muito rarefeitos. Então a gente não tem, o nosso olho não alcança. Não quer dizer que não esteja em corpo físico. De acordo com os mentores espirituais, todo o processo encarnatório, de encarnar mesmo num planeta, vai precisar de um corpo. Só que a gente não sabe como esse corpo vai ser aqui ou acolá. Aqui, gente, nós temos o nosso lindo Jesus. Essa imagem está no primeiro livro. Essa imagem eu tirei de lá. Jesus, que é chamado de Sananda, esse é o nome dele, que ele já se utilizava antes de vir aqui para o planeta Terra. Ele é conhecido como Sananda, né? Ele só é conhecido como Jesus aqui, né? 2000 anos, mas já tinha um nome, né? Obviamente. Sananda é ele, o governador espiritual da Terra. É ele que participou do processo de formação da Terra há bilhões e bilhões e bilhões de anos. Então ele é o cara, ele que ajudou a formar tudo aqui, foi Jesus. E aqui nós temos a ilustração da evolução dos primatas. Essa imagem também está no primeiro livro, que é como é que nós fomos evoluindo. Nossa primeira raça aqui, gente, os australopithecus foram a primeira raça mãe há milhões e milhões de anos. A gente era assim. E aí depois a gente foi dando uma evoludinha. Transformamos em Homo habilis, Erectus, Sapiens, e hoje nós somos Sapiens sapiens, e já está em experimento a sexta raça mãe. Está em experimento genético no astral, que vai ser para agora, quando o planeta for planeta de regeneração, já daqui a umas décadas, já vamos ser muito mais evoluídos, né? E aí com essa evolução genética nós vamos ter muito mais mediunidade muito mais apurada. Nosso corpo físico já vai estar apto a ter menos sofrimento, menos dores, à medida que forem encarnando espíritos mais evoluídos nesse planeta. E agora nós vamos falar um pouco sobre o duplo etérico. Algumas coisas eu vou ir correndo, gente, para a gente ter mais tempo para falar sobre o passe no final, tá? Mas vocês não se preocupem que tudo está gravado, e depois vai estar lá no YouTube e vocês podem acompanhar. Porque se vocês perderem qualquer palavra, não se assustem, porque vai estar tudo gravado. Agora nós vamos falar sobre o duplo etérico. O duplo etérico é o principal corpo que a gente vai atuar no passe. Porque o duplo etérico é onde estão os nossos chakras. Então os chakras estão no duplo etérico, é nele que nós vamos atuar durante o passe. Aqui você já tem uma imagem, aqui nessa tela aqui dos principais chakras, tá? Depois vai ter nas telas mais ali adiante, que é onde nós vamos estudar como aplicar o passe neles. Então, esse corpo etérico, que é também chamado de duplo etérico, ele envolve e interpenetra o corpo físico. Tem uma estrutura extremamente tênue, invisível ao olho humano. Então nós temos o nosso corpo físico, e em seguida ao corpo físico nós temos o corpo etérico. Esse corpo etérico, ele é igualzinho ao corpo físico. Se nós desdobrássemos o nosso corpo físico, nós vamos ficar com dois eu, digamos assim. Um físico e um etérico, igualzinho. Esse corpo etérico é onde está a nossa energia vital, o nosso fluido. Quando a gente vai dar o passe em alguém, que a gente vai colocar as nossas mãozinhas sobre a cabeça de uma pessoa, os fluidos da espiritualidade vão passar por nós, pelo nosso coronário aqui em cima, entrar dentro do nosso corpo, sair pela ponta dos nossos dedos, tudo por causa do duplo etérico. Ele vai passar pelo nosso duplo etérico e vai sair pelas nossas mãos. Quando alcançar a pessoa também vai receber pelo duplo etérico essa energia. Então é um dos corpos mais importantes quando a gente estuda sobre passe. E ele envolve e interpenetra. Ele está, assim como ele está dentro do nosso corpo, ele está também um pouquinho fora, tipo cerca de 5 milímetros a 1 centímetro fora do corpo físico. Ele irradia. Se vocês prestarem atenção, vocês pegarem
uma pessoa, assim, um amigo de vocês, colocar contra a parede e ficar prestando atenção com os olhos, vocês vão ver na volta dela como se fosse diferente. Isso é o duplo etérico, não é a aura. A aura nós não vamos estudar hoje, porque a aura é um pouco maior, das 7 auras que nós temos. Mas essa irradiaçãozinha que tem na volta de uma pessoa, quando vocês virem, é o duplo etérico dela. Então ele sai um pouquinho do corpo. Nós vamos ver na próxima tela. Então é nele que estão localizados os chakras, que são os 7 principais, mais o esplênico, mais dezenas de milhares de chakras secundários que nós temos. É ele que funciona como mediador plástico entre o corpo astral e o corpo físico. E o que quer dizer? Que quando o nosso espírito pensa, aqueles 7 corpos que nós temos ali, o espírito pensa, ele vai passando de um em um, até chegar no físico, as informações. Quando eu penso, a informação vai descendo, até se materializar no nosso cérebro físico. E o duplo etérico é o que intermedia esse corpo astral, que é o terceiro corpo, ao corpo físico, que é o primeiro. Então ele fica entre eles e a informação para passar de um para outro tem que passar por ele. Ele se dissocia do corpo após a morte. Você sempre deve ter se pensado por que se espera que uma pessoa falecida tenha que se esperar 72 horas para ser enterrada, no caso, quando for ser cremada. Por que acontece? Primeiramente, isso é uma dádiva, né? Porque o espírito precisa de um tempo para se desligar. Então, você se imagina dos nossos 7 corpos, a gente já viu que 5 corpos vão para o plano espiritual. Então, nós temos que dar um tempinho para que ele se dissocie do corpo, e nós vamos ficar com um duplo etérico no corpo também. E esse duplo etérico, ele se dissocia até 72 horas, geralmente após a morte. É nele, então, que atuamos diretamente quando vamos dar o passe. Nós vamos estudar bastante isso nas próximas telas. E aqui nós temos uma fotinha que mais ou menos pode ilustrar sobre o duplo etérico. Ele estaria dentro, além do preto, que seria ele irradia um pouquinho para fora, tá? Ele tem essa coloração azulada, rosada, acinzentada, dependendo da pessoa. Mas ele varia nesses 3 tons, tá? Rosa, azul e cinza. E aqui nós temos uma foto que é chamada de fotografia Kirlian. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma máquina onde a gente coloca os nossos dedos, tiramos uma foto e lá vai aparecer as radiações do nosso duplo etérico. A partir do estudo dessas radiações, nós podemos diagnosticar doenças do corpo, doenças psíquicas. Isso é muito interessante. Através dessas manchas, dessas falhas que nós temos aqui, que a gente vê pelas fotos, pelos dedos, pode-se diagnosticar inclusive câncer através dessas fotos. É muito interessante. Aqui nós temos uma foto do corpo energético, também com os 7 chakras. E agora vamos falar um pouco sobre o corpo astral, que é o terceiro corpo. Tem a forma humana, tá? São 3 corpos que têm a forma humana. O corpo físico, o duplo e o corpo astral. São esses que têm a forma humana. É o corpo de manifestação da consciência dos espíritos no plano astral. Morremos, vamos lá ver um espírito, vamos se cumprimentar lá depois que a gente morre. Prazer fulano, a gente está vendo o corpo astral dele, tá? Em desdobramento, ele se liga ao corpo físico pelo cordão de prata. Em desdobramento, o que quer dizer? A gente já estudou isso no sábado, nós viemos estudando isso faz 3 semanas. Quando a gente sai do corpo durante o sono, todos os dias, nós também saímos em corpo astral. Por isso que se diz que a gente morre todas as noites, porque a gente sai do corpo todas as noites que a gente dorme. E aí ele liga-se, esse corpo astral se liga pelo cordão de prata ao corpo físico, tá? Fica um fiozinho assim ligando. É com ele que nos trabalhos com a técnica de apometria, projeções astrais conscientes ou por sonho, viajamos e atuamos no tempo e no espaço. Isso falando de planeta Terra. Nós aqui, Terra, gente. Porque, como eu já disse, em outros planetas, se abandona o corpo astral. O corpo astral já é muito pesado, já é muito grosseiro. Então a gente precisa de um corpo mais sutil em planetas mais evoluídos. Então já não vai ter mais esse aqui também. Mas na Terra, quando a gente vai ver um espírito aqui, que vocês vão sair na esquina ali de noite, à meia-noite, né, de cara com... vai ser o corpo astral. Tá bem, gente?
É também chamado de psicossoma, corpo emocional, e tem dezenas de nomes, tá? Eu gosto de chamar de corpo astral, não gosto de psicossoma. O corpo astral sofre moléstias e deformações decorrentes de viciações, sexo desregrado, prática persistente do mal e outras ações pecaminosas. Então, quando a gente está encarnado aqui, que a gente faz o mal, a gente pouco faz de mal ao nosso corpo físico. Se a gente pensa o mal uma vida inteira, dificilmente nosso corpo físico naquela vida vai ficar deformado por eu ter pensado mal. Mas o corpo astral, gente, à medida que a gente morre, ele vai apresentar aquela deformação tal qual a gente pensou durante a nossa vida. Então essas deformações são impressas no corpo astral. Então por isso que os espíritos, eles também ficam doentes, muitos até mais que nós, porque o corpo astral é completamente moldável de acordo com aquilo que nós pensamos. Então se nós passamos uma vida inteira, ou melhor, uma morte inteira, lá no plano astral, né, fazendo mal ou sofrendo alguma coisa, no momento que a gente encarna, provavelmente nós vamos imprimir no corpo físico aquela doença que nós já temos no corpo astral. Então muitas doenças que hoje nós